Deus seja louvado. Sinto de contar uma obra que o Senhor fez na vida de um dos nossos pequeninos irmãos. A obra do trabalhador da última hora. Que o Senhor me deu a graça, eu e aos meus conservos, de contemplarmos esta obra bem de perto. Dou graças a Deus que o Senhor colocou no nosso coração o bom desejo de fazer aquela parte que é a parte mais bonita na obra de Deus, que é visitar as almas, anunciar o Evangelho, auxiliar os enfermos, sem capacidade alguma, sem dignidade alguma, porque nada podemos fazer se o Pai não fizer por nós. Então não conto esta obra para minha grandeza, mas para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado nas alturas celestes. O Senhor deu a graça de nós conhecermos o nosso saudoso irmão Mauro. Nós não vimos o batismo dele. Ele batizou, um servo de Deus anunciou o Evangelho para ele. Ele foi pela dor. Teve que amputar uma perna, deu gangrena na sua perna. E ele estava passando por um sofrimento muito terrível. Mas no dia do batismo dele, uma nova esperança nasceu dentro do seu coração. E ainda que o tempo foi passando, o exterior dele foi se corrompendo, o corpo foi se corrompendo, foi se deteriorando, mas o interior foi se renovando a cada dia. E ele caminhou pouco tempo na face da terra. Caminhou apenas um ano e pouquinho. E logo que ele batizou, veio a nós a informação de que um servo de Deus havia batizado, só ele, crente na casa dele, não servia a Deus e de repente começou a servir. Então fomos lá, sabendo que ele não podia congregar, e nesse tempo ele teve que amputar a outra perna também. E além das duas pernas cheias de ferida no seu joelho, ele também tinha convulsões com frequência e também uma alergia de pele terrível. A família dele não compreendia ele. Era uma guerra muito grande, muito sofrimento daquele servo de Deus. E ele só sentia um alívio quando a irmandade chegava na casa dele para orar, para conversar com ele. Ele também teve um derrame, um AVC, que paralisou metade do que sobrou do seu corpo. Tinha que ter muito estômago para fazer essa visita. Mas o Senhor sempre deu a graça de nós visitar ele. Até mesmo quando eu estava em serviço, eu encostava na casa dele. Nem que for para dar uma saudação, já alegrava. Tinha dias que eu chegava lá e ele estava convulsionando. Mas quando eu entrava, e com a saudação da paz de Deus, a convulsão cessava. Ele voltava a conversar. A mente dele voltava. E assim a gente conversava das coisas de Deus. Sabe aquelas pessoas que fazem um intensivão? Pessoas que abandonaram os estudos e faz um supletivo de pouco tempo para poder se formar? Pois é, tem almas que o Senhor trata desta maneira. Ele já não estava mais aguentando a sua prova. Ninguém da casa dele, ao ouvir o santo evangelho, quis obedecer, mas ele obedeceu. E muitas visitas o Senhor preparou. Ele chorava de alegria. E quão bonito é esta parte. Quando os irmãos iam lá, a gente ia e via a alegria do servo de Deus.
Glória ao nome santo do Senhor. E então o tempo foi passando, a situação dele foi piorando. E num determinado dia, o Senhor deu a graça de ter uma revelação em sonho. E nessa revelação eu chegava junto com meus conservos na casa dele, como toda vez a gente fazia. Na revelação não foi diferente. Atenderam nós, e as pessoas da casa dele não gostavam que ia irmãos lá, porque não eram crentes. Mas, por causa que ele ficava melhor quando recebia visita, abriam uma exceção para os irmãos visitar. E então nessa revelação a gente entrava na casa, saudávamos a casa, mas a casa não respondia, fechava o semblante para nós, e a gente já estava acostumado com isso. E então nós, na revelação, entrávamos na sala e víamos o servo de Deus em cima de um sofá. Como sempre, ele estava em cima de um sofá, com a televisão ligada na sua frente, assistindo coisas do mundo que a sua família colocava ali. E naquela revelação se percebia o tormento que ele estava passando. Mas de repente, quando eu olhei bem para ele, em cima dele, em volta dele, aos pés dele, eu via muitos e muitos espíritos malignos. Foi um sonho, foi uma revelação tão atormentadora. Dava para ver os detalhes dos espíritos. Espírito de tudo quanto é jeito. Tinha espírito de loucura, tinha espírito de enfermidade, espírito de opressão que ficava sacudindo na cabeça dele. E eu via tudo isso. E na revelação eu fiquei diante dele. E quando eu tentava saudar ele com a paz de Deus, eu não conseguia, minha voz travava e os espíritos pulavam para cima de mim. E eu não conseguia chegar perto do servo de Deus. Eu lembro até que, assentado no chão, na beira do sofá, tinha um espírito que não tinha as duas pernas também. E estava ali jogado, rastejando no chão. Algo terrível, terrível, que eu nunca mais esqueci essa visão. Acordei, comuniquei com os meus conservos, vamos fazer uma visita para ele, porque Deus vai recolher ele. E a gente precisa lá expulsar toda aquela legião de espírito. O Senhor vai junto conosco. E então foi eu, mais 2 servos de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente. Eles até perguntaram para mim, mas quantas visitas a gente já fez lá? Sempre tudo esteve tão bem lá. Mas a gente percebeu que daquela vez ia ser diferente. Chegamos lá, o servo de Deus estava completamente inconsciente, não respondia a saudação, estava completamente aéreo. Ele só falava assim: eu vejo um tronco de árvore e eu vejo muitas pessoas chorando em volta desse tronco de árvore. Nós entendemos que era o funeral dele, entendemos que era o caixão e as pessoas em volta do seu caixão. E não precisava de muito dom para interpretar essa visão, ele só falava isso. Só que ele estava inconsciente. E dos 3, ninguém queria atender a visita, porque era uma responsabilidade muito grande. Mas nós estávamos em jejum, nos consagramos para fazer essa visita. Mas não adianta só jejuar, só orar, passar o dia em oração, se não tiver o amor dentro do coração. Porque diante de um jejum, o adversário pode até resistir, diante de uma profecia, diante de uma visão, diante de uma linguagem, o adversário pode até parar, mas diante do maior poder do universo, que é o amor, a caridade, não tem demônio, por mais poderoso que seja, que pode parar diante do amor, porque Deus é amor. E então naquela visita, naquele quartinho, ele lá inconsciente, nós sentimos que o clima estava pesado, o ambiente estava pesado, estava grave.
Sentimos que tinha muitos espíritos naquele lugar. E então o Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, você não precisa fazer nada. A única coisa que você vai fazer é estender a sua mão, e eu vou expulsar toda essa legião para preparar o meu servo para mim levar ele embora. E então eu estendi minha mão direita, e o Senhor colocou dentro da minha boca estas palavras: legião do inferno, vai embora desta casa, da vida do meu servo, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E então a mente dele voltou, instantaneamente, nos saudou. O Senhor derramou saúde sobre ele naquela noite. Tudo ficou em paz. Fomos embora. E então, na semana seguinte, glória a Deus, o Senhor avisou nós de novo: vai fazer a última visita, vai se despedir do meu servo, porque eu já libertei ele, já converti, já purifiquei. Não tem mais vício, não tem mais espírito, não tem mais defeito de caráter, não tem mais nada que prenda ele na face da terra. Vai se despedir do meu servo. Então eu chamei muita irmandade, nós fomos lá, cantamos o hino, e outro hino, e outro hino. Ele chorava, a família também chorava, sentindo a virtude de Deus. Parecia já o funeral dele, porque ali ele já estava inconsciente de novo, e estava mais para lá do que para cá. A gente percebeu que Deus já estava levando ele. A carne dele estava ali, mas parecia que a alma já não estava. E então, um por um, pegava na mão dele, saudava ele e se despedia. Se despedia para um dia encontrar com ele novamente no reino da glória de Deus. E todos nós tínhamos certeza que aquela seria a última visita. E quando chegou a minha vez de saudar o servo de Deus, ele estendeu a mão, eu peguei na mão dele, e o Senhor falava para ele: meu servo, aqui nessa terra você não pôde andar na minha obra com as suas duas pernas. Você não pôde trabalhar por muito tempo aqui nessa terra, mas lá no céu você vai caminhar com as suas duas pernas. Por de cima das nuvens, na cidade santa, tu andarás junto conosco, e lá glorificará o Senhor na obra eterna. E então foi aquela choradeira, nos despedimos, e naquela mesma semana a esposa dele estava levando ele no postinho, de cadeira de roda, ficava ali no mesmo bairro, na rua. Levou ele para fazer curativo nos dois joelhos, as duas pernas amputadas, vazava pus e sangue, não cicatrizava nunca aquele ferimento. Então fez o curativo, a esposa dele relatou. E na volta ele estava muito quietinho, não se mexia na cadeira. Quando ela percebeu no meio da rua, o Senhor já havia levado ele com a esperança da vida eterna. Teve o seu funeral, foi a coisa mais linda. E nós estamos dizendo que Deus é bom e que não tem demônio que prende uma alma que Deus ama. Não tem nada, não tem vício, não tem nenhum atrativo deste mundo que prende a alma que Deus ama. Glória a Deus, aleluia. E o nosso irmão Mauro partiu com a esperança da vida eterna. Aqui na terra não caminhou conosco com as suas próprias pernas, mas lá no céu vai caminhar junto conosco. Essa é a esperança do cristão, essa é a nossa esperança. Então, se não vai por amor, vai pela dor. E por meio da dor, muitos aprenderão a amar ao Senhor. Glória a Deus. E essa é a obra que eu senti de contar. E que o nome de nosso Deus seja hoje
em eterno louvado. Amém.